Bom, vamos lá então, né? Esse capítulo ele tem como título Matemática, uma construção humana. Então a gente vai estar vendo mais, como eu disse, uma questão introdutória, assim, na verdade, uma forma de motivar vocês a quererem aprender matemática, sabe? Basicamente isso que o material aborda. E aí nessa aula a gente vai estar vendo aí coisas mais relacionadas a como surgiu a matemática, se a gente já pensou, tipo, de onde ela veio, né, no caso, como ela surgiu, a importância dela, onde que ela está no nosso dia a dia. E aí a gente vai aprender também como funciona o relógio, a gente vai aprender os números romanos, muitas coisas a gente vai estar aprendendo, mas não vai ter nada assim muito elaborado de matemática, não vai ter nada de conta, vai ser uma coisa mais motivacional mesmo. Então, vamos lá. Opa. Bom, primeiramente, eu queria fazer esses 3 questionamentos, que provavelmente vocês já fizeram, mas se vocês nunca fizeram, eu proponho que vocês façam. Então, o primeiro questionamento é: de onde vem a matemática? O segundo é: onde usamos a matemática? E para que eu vou precisar da matemática? Provavelmente vocês já se perguntaram isso, mas se vocês nunca se perguntaram, durante essa aula a gente vai estar respondendo esses questionamentos. Peraí. Bom, é intuitivo a gente pensar que quando um problema surge, a gente vai atrás de uma solução, não é? Sei lá, acontece um problema na nossa casa, um chuveiro queima, a gente vai procurar um eletricista ou alguma pessoa ou você mesmo para consertar esse problema, não é? Então, assim foram surgindo os conhecimentos, porque os nossos antepassados viam problemas no dia a dia deles e procuravam respostas. E às vezes a resposta que eles encontravam nem era realmente a resposta certa. Só que com o tempo, essas respostas foram sendo dadas com certezas. E aí foram se adquirindo os conhecimentos, que são até hoje propagados, né? Coisas que eles descobriram lá atrás, a gente vem aprendendo hoje. Então foi graças aos problemas que a gente conseguiu adquirir conhecimentos, adquirir teorias e tudo mais. Então, é intuitivo pensar que a matemática também surgiu dessa forma. Existiam problemas, seres humanos foram atrás das respostas e através das respostas foram adquirindo os conhecimentos matemáticos. E onde a gente vê a matemática? A matemática está nos números do nosso dia a dia. A gente acorda, a gente vai ver a hora, a gente já está vendo números são espelho da matemática. Nos gráficos, na previsão do tempo, nas tabelas, basicamente em todo lugar. Né? Qualquer coisa que a gente fez, a gente consegue ver a matemática por trás. Às vezes nem tanto de forma direta, mas se a gente vai buscar mais, a gente encontra. Então a gente tem essa frase: as primeiras pistas são dadas pela natureza. Ou seja, foi o que eu falei, os nossos antepassados encontravam problemas, olhavam para o céu, olhavam ao redor do céu e viam que tinha coisas que eles não entendiam. Então eles buscavam entender essas coisas e quando entendiam, adquiriam o conhecimento, que é basicamente o que está dizendo aqui, né? A natureza é a primeira pista que é dada, assim, né? Na verdade, as primeiras pistas que a gente encontra na natureza. E a matemática é uma forma de pensamento que nos ajuda a organizar nossas ideias e entender as leis que governam o universo e os fenômenos naturais. Essa frase é basicamente a definição da matemática, né? Que ela nos ajuda a entender certas coisas que sem ela a gente não conseguiria entender, basicamente isso.
Bem. E aí que eu deixei um questionamento também, né? Você já parou para pensar no como a tecnologia colaborou com a nossa vida? Antigamente a gente não, né? Os nossos antepassados contavam as coisas com os dedos ou com marcações nas paredes, coisas mais antigas assim. E aí hoje a gente consegue calcular de forma muito mais rápida, né? Com um lápis, um papel, ou apertando a tecla da calculadora, ou até mesmo pelo computador. Hoje em dia a tecnologia nos ajudou com muito, na verdade, com muitas coisas, né? São muitas as ferramentas que a gente tem para conseguir calcular alguma coisa, sabe? Então a gente percebe que a tecnologia nos ajuda muito mesmo a viver, assim, vamos dizer. Bom, aí aqui a gente já entra mais na parte de linguagem matemática, que por fim a gente vai ver que a matemática ela tem uma linguagem própria, mas que é uma linguagem universal, assim, em todos os países as pessoas usam a matemática, então ela tem a sua forma de ser vista, só que ela é universal. Então a primeira coisa que a gente vai estar vendo são os números romanos. E eu vou explicar para vocês do 1 até o 100. Deixa eu ver se tá funcionando certinho. A caneta. Então, na verdade a gente vai entender os símbolos, né? Dos números romanos. Aqui a gente tem o número 1, tá vendo? O número 1 é basicamente esse tracinho aí. Eita, o que eu fiz? Vamos ganhar. Deixa eu ver aqui de novo. Aqui. Então, o número 1 é basicamente esse risquinho, certo? O número 2 vai ser 2 risquinhos. Deixa eu afinar um pouquinho, porque tá muito grosso. Aí. O número 3 vai ser 3 risquinhos. Até aqui tá tudo bem, né? Agora, aonde muda? Muda a partir do 4. O 4, ele é um risquinho e um V. Por que que é isso aqui? Porque o 5 é um V, tá vendo? O 5 é um V, beleza. E o 4 é um V e um 1 antes. É como se fosse o 5 e esse 1 antes, como se fosse um 5 menos o 1. E aí fica o 4. E é intuitivo a gente pensar que o 6 vai ser um V e o 1 depois, porque seria o 5 mais o 1. Quando o tracinho vem na frente, adiciona uma unidade. Então, se o 5 é o V, o 6 vai ser o V com 1 na frente. E o 4 vai ser o V com 1 atrás. E assim vai até o 8, no caso, ó, tá vendo? Se o 5 é um V, o 7 a gente coloca 2 risquinhos. O 8 vai ser um V e 3 risquinhos. Que aí seria 5 mais 3, que é 8. Agora aqui também altera no 9. Por quê? A gente vai pensar da mesma forma. O 5 é o V, não é? Agora o 10 aqui é um X. O 9, que é o número antes dele, vai ser 1x. Porque o x e o 1 antes, como se fizesse 10 menos 1, que é o 9. E aí que a gente vai pensar da mesma forma que o 5. O 11 vai ser o x e o 1 na frente. O 12 vai ser o x e 2 risquinhos na frente. E o 13 vai ser o x e 3 risquinhos na frente. Certo? Até aqui tudo bem, né? E aí vai seguindo essa lógica até o 100. Só que vamos lá, tá vendo? Aqui é o 14. Por quê? Esse x não é o 10? E a gente não viu que o 4 é o 1 e o v? Então, 10 e o 4, que é o 14. O 15 vai ser o x e o v, normalzinho. O 16 vai ser o x, que é o 10.
e o 1, que é o 6. E aí vai seguindo o 17, o 18, o 19 vai ser o x, que é o 10, e o 1x, que é o 9. Aí a gente chegou no 20. Aí o 20 vai ser um 10 e outro 10, que é 20, né? E aí vai seguindo essa lógica. Onde que vai mudar isso? Vai mudar não, vai acrescentar uma letra aqui, ó. O 50 é um L, tá vendo? Daí, para representar o 40, a gente coloca o L na frente, que é o 50, e um X atrás, que é como se tirasse 10. Então, 50 menos 10 chega no 40. E aí vai seguir na mesma lógica aqui, tá vendo? O X e o L é 40, aí você coloca um tracinho na frente, fica 41. Você coloca 2 tracinhos na frente, fica 42. Você coloca 3 tracinhos na frente, fica 43. E aí a gente vai seguindo essa lógica aqui dos primeiros números que a gente viu, né? 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Aí chegou no 50, que é o L, a gente vai adicionando 51, colocou um tracinho, 52, dois tracinhos. Mesma coisa, seguindo esses primeiros 10 números aqui, a gente vai adicionando. E aí onde vai alterar isso lá na frente, né? Vai acrescentar uma letra. Vai ser aqui, ó. O 100 é um C. Daí, para representar o 90, a gente coloca o C e o X antes, como se fosse um 100 menos o 10, que dá 90. E aí vai acrescentando todas essas unidades que a gente já viu aqui anteriormente. Vai seguindo a mesma lógica. Então, os números romanos é basicamente isso. Aqui tá a frase que eu falei no início, né? Que a matemática tem uma linguagem própria, mas universal. Se entende a matemática pela própria língua dela, só que o mundo inteiro usa da matemática, né? Bom, então como vimos, né, os problemas foram servindo de base para o homem construir seu conhecimento matemático. E esse conhecimento matemático auxilia o mesmo, que é o homem, né, a entender muitos aspectos das diferentes culturas em que vive. É basicamente, se a gente entender o que eu acabei de falar, que a linguagem matemática ela é própria, mas é universal, a gente entende isso. Em cada país, a pessoa que tem conhecimento matemático, ela consegue entender as coisas do seu dia a dia, da sua cultura, de diferentes formas, mas com o seu conhecimento matemático. Aqui eu trouxe esse exemplo, que é o relógio solar, que era um tipo de relógio que era utilizado há muito tempo atrás, assim, e a gente percebe aqui realmente o como a tecnologia nos ajudou, porque era muito interessante a forma que esse relógio funcionava, porque, tá vendo, era basicamente um instrumento assim, e aí, de acordo com a posição do sol, ele ia marcando o horário. Só que ia chegar um momento do dia que não ia ter mais sol. Então a gente percebe que tinha alguns pontos, né, nesse relógio que não ajudavam, né? Então chegava a noite e a gente não sabia que horas era. Então a tecnologia colaborou com isso e fez com que surgisse o relógio que a gente usa hoje. E aí eu vou explicar matematicamente como que funciona o relógio, tá? Primeiro a gente vai olhar essa imagem aqui, tá vendo? É importante a gente perceber que no relógio a gente tem 3 ponteiros, né? Nesse relógio aqui tá faltando um ponteirinho, mas imagine que tem um fininho aqui. E é o mais comprido. Acho que tem um aqui. Meu Deus, tá meio torto, mas enfim. Ele é vermelho, né? Esse ponteiro vermelho é o que marca os segundos. Esse ponteiro aqui maior é o que marca os minutos. E esse ponteiro menor é uma diferença assim pequena, mas dá pra perceber que ele é menor, tá vendo? É o que marca as horas. E a gente tem 12 números no relógio, certo? Vamos analisar esse relógio aqui para ver que horas são.
Esse aqui é o ponteiro menor, que é o que marca as horas, né? Ele não tá antes do 4. Então, se ele tá antes do 4, a gente já sabe que é 3 horas, pelo menos. 3 horas. Ele não tá em cima do 3, só que é 3 horas porque ele tá antes do 4. Por que ele não tá em cima do 3? Porque ele só vai estar em cima do 3 quando for 3 horas em ponto. Ele não é 3 horas em ponto, porque tá vendo? O ponteiro dos minutos tá aqui, ó. No 8. E o que significa esse 8? 8 minutos? Não. Na verdade, significa 40 minutos. Por quê? Como que funciona o ponteiro dos minutos? Quando o ponteiro dos minutos está no 12, significa que é 1 hora em ponto, certo? Quando ele está no 1, significa que passaram 5 minutos. Quando ele está no 2, 10 minutos. No 3, 15 e assim por diante. Então, quando ele estiver no 8, ele vai estar nos 40 minutos, certo? Então, são 3 horas e 40 minutos. O ponteiro do segundo não é muito relevante, porque não vai alterar nada, certo? Na verdade altera, mas aqui nesse caso ele tá no ponteiro não, na reta do 12. Então quando o segundo está aqui é como se tivesse 3 horas, 40 minutos, deixa eu colocar 1 minuto aqui, e 0 segundos, porque tá aqui seria 60 minutos, certo? Só que quando o ponteiro do segundo está aqui, é como se tivesse zerado os segundos e ele vai iniciar a partir daqui, ó. Que vai ser 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, 4 segundos, 5 segundos. E ele vai girar 60 vezes aqui. Por isso que as horas, 1 hora tem 60 minutos, 1 minuto tem 60 segundos, e assim por diante. Eu não sei se eu expliquei da forma mais clara possível, mas é basicamente isso. Essa é a forma que o relógio funciona. Vamos ver desse relógio aqui que horas são, para ver se a gente realmente entender. Olha, aqui o ponteiro menor que é das horas tá no 10, não tá? Só que ele não tá em cima do 10 exatamente, ele tá um pouquinho pra frente, se a gente perceber bem. Então a gente já considera que são 10 horas e alguma coisa, né? Aí a gente vem pro ponteiro dos minutos. Ele não tá em cima do 2? Quando ele tá em cima do 2, são 10 minutos, né? 10 horas, 10 minutos. Oh, meu Deus, peraí. E aí, o dos segundos, ele tá aqui, ó, depois do 7. Quando ele tá no 7, seria 35 segundos, mas ele tá depois do 7, então são 36 segundos. Por que 36? Por quê? Aqui é 35, aqui vai ser 36, vai ser 37, aqui vai ser 38, aqui vai ser 39, e o 8 aqui vai ser o 40. Então, desse intervalo de 7 a 8 tem 5 unidades. Então, se ele tá um depois do 7 e o 7 é 35, aqui vai ser 36. Certo? Então, é assim que o relógio funciona. Bom, aí eu vou deixar aqui 2 perguntinhas para vocês tentarem responder. Essa primeira aqui é um mapa com a previsão do tempo. E aí tem alternativas e você tem que analisar as alternativas e ver qual delas que tá certa. E aí é só você analisar aqui a legenda, tá vendo? Tem o desenho e tem. Esse aqui é o parcialmente nublado. Esse aqui, que tem uma nuvem mais escurinha com a chuva, é pancadas de chuva. Essa aqui que é a nuvem, só tem a nuvem, não tem sol. É chuvoso. E aí você vai analisar os locais, os desenhos e ver qual que tá certo. E aí eu vou deixar os slides vão estar disponibilizados no Drive e aí vocês conseguem tentar responder, tá? E aí essa aqui vai ser uma outra questão também, que é uma questão de escala, tá? Tem o mapa do Brasil e ele quer saber nessa escala aqui, ó, em que 1 centímetro no mapa representa 50 milhões, na verdade, né? 50 milhões de centímetros. Ele quer saber qual que é a distância aproximada. Aqui seria em km, tá? Depois eu altero lá
no arquivo que foi disponibilizado para vocês, tá? Só que aqui ele também já deu que esses 50 milhões de centímetros é a mesma coisa que 500 km. Então, é a mesma coisa que 1 ou menos. Foi? 1 centímetro é 500 km. Como vocês vão fazer isso? Vocês vão pegar uma régua, colocar aqui, ver quanto deu. Aí o quanto der, vocês vão fazer uma regrinha de 3, olha. 1 centímetro é 500 km. O valor que vocês acharem aqui vai ser x. X centímetros, é o que vocês vão achar na régua. Deixa eu puxar aqui pra ficar bonitinho. Vai ser y distância, entendeu? E aí vocês vão aplicar essa regrinha de 3 e vão descobrir quanto que vai ser em quilômetros esse valor, tá? Eita, pera, certo? Não, aqui. Bom, argumentando podemos convencer. O que é argumentar? Argumentar é você ter uma ideia e você ter argumentos que defendam essa ideia. E dessa forma a gente percebe que a argumentação tem sido ponto-chave para teorias serem aceitas assim na ciência, né? Então, argumentando, a gente consegue convencer a pessoa de que aquilo está certo. E na matemática é assim também. A gente provando o nosso ponto, provando que aquilo é aquilo mesmo, a gente convence a pessoa de que é aquilo, né? Obviamente. E aí a gente tem aqui uma notícia, né? Em um noticiário de TV, o locutor apresentou a previsão do tempo da seguinte maneira. A probabilidade de chover no sábado é de 50%, e a probabilidade de chover no domingo também é de 50%. Logo, a probabilidade de chover no fim de semana é de 100%. O que aconteceu? Esse locutor, ele somou as porcentagens de chover no sábado e de chover no domingo e falou que a chance de chover no fim de semana ia ser de 100%. Mas na matemática não é assim que funciona. Se existe a possibilidade de 50% de chuva no sábado e existe a possibilidade de 50% de chuva no domingo, a possibilidade de chuva no fim de semana vai ser 50% também. Não vai somar essas possibilidades. Então, o erro do locutor foi ter somado. A gente não soma. Se tem a chance de chover igual nos 2 dias, é a chance de chover no fim de semana, certo? Então, esse é o erro. Tá, aí a gente vai fazer junto esse exercício, mas tente pensar em como você resolveria esse exercício. Ó, tá assim. A data de fabricação indicada na embalagem de uma caixa de leite é 23/12/2001 e a validade é de 20 dias. Aí ele quer saber quando que vai vencer essa caixa. Ó, fabricou nesse dia, tem 20 dias para vencer. Como que você resolveria isso? Eu vou pensar assim, ó. Fabricou dia 23/12. 12 é dezembro, não é? Mês 12 não vai até o dia 31, que é o dia lá do Réveillon. Do dia 23, vamos pensar assim, do dia 23 até o dia 31, quantos dias foram? A gente não conta o 23, então 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Foram 8 dias, não foram? Mas ele falou que o prazo de validade é de 20 dias. Então tem mais 12 dias, não tem? A gente tem mais 12 dias e agora a gente vai começar janeiro. Concorda que vai ser dia 12 de janeiro? Agora de 2002, porque mudou o ano. É isso. Ó, vamos recapitular. Fabricou dia 23 de dezembro e vai vencendo aqui 20 dias. A gente pensa quantos dias faltam até o fim desse mês? São 8 dias, né? Porque o mês acaba dia 31. Então faltam 8 dias para o mês acabar.
Só que ele fala que vence em 20 dias. Então, faltam 12 dias para esse prazo. Então, você adiciona 12 dias no próximo mês, que é janeiro. Então, 12 de janeiro. De 2002, porque o ano anterior era 2001. Certo? Aí eu deixo outro questionamento. Qual a finalidade da, Qual a finalidade da matemática na vida do homem? Acho que a gente já percebeu durante o decorrer da aula, né? Por tudo que eu já falei, por tudo que a gente já viu onde a matemática tá. Mas eu acho que eu posso resumir isso de novo, né? Que a matemática, na realidade, ela tem fins para tudo, assim. Muita gente não gosta da matemática porque tentam complicar ela, vamos colocar assim. E às vezes ela é complicada mesmo. Mas ela tem uma finalidade gigante na nossa vida. Que nem a gente viu. Quando a gente vai ver as horas, a gente está vendo matemática. Quando a gente pega uma conta nossa de luz, de água, a gente tem matemática, porque a gente tem os números gastos no mês, quanto que saiu a conta no fim. A gente tem muitos números numa conta, né? Quando a gente vai somar as dívidas, a gente também tem matemática. E não é porque é uma coisa ruim que a gente vai associar que a matemática é coisa ruim, tá bom? Mas enfim, a matemática ela tem inúmeras finalidades na nossa vida. E aí, por fim, eu trouxe esse exercício aqui pra gente pensar. A gente tem uma tabela, né? A gente tem 5 produtos aqui. Forno de micro-ondas, ferro de passar, televisão, chuveiro e geladeira. E a gente tem o tempo médio que esses produtos funcionam. E também a quantidade de água que precisa passar pelas turbinas para manter o aparelho funcionando durante esse tempo. Nesse exercício a gente tem que entender também um pouquinho sobre a energia elétrica, né? A energia elétrica ela funciona com... Assim, funciona não, né? Funciona, mas ela tem como um fator principal a água, né? São as hidrelétricas, tem os rios, e aí essa água passa por essas turbinas a um determinado tempo, a uma determinada velocidade e tal. Então, por isso que associa essa quantidade de água à energia, tá bom? Porque é energia elétrica. E aí a pergunta é a seguinte: qual dos produtos gasta mais energia de acordo com a quantidade de água necessária para passar pelas turbinas e manter o aparelho em funcionamento? Bom, então a gente tem que pensar de acordo com o tempo e de acordo com o tanto de água. Olha, um forno, quando ele está ligado por 5 minutos, ele gasta 190 litros. Um ferro de passar, quando ele está ligado por 20 minutos, ele gasta 1.100 litros. Aqui a gente já percebeu que o forno não é o que mais gasta. Por quê? Porque em 5 minutos ele gasta 190. Se fosse 20 minutos, a gente ia multiplicar por 4, porque a gente multiplica por 4 os minutos e multiplica por 4 a quantidade de água. E se a gente multiplica por 4, a gente não chega em 1.100, é um número menor. Então a gente continua com o ferro aqui, como opção. A TV, 2 horas ligada, ela gasta 2.100. Tudo bem que é um valor maior, só que o tempo dela ligada é maior também. Então, se a gente pensa no ferro de passar ligado por 2 horas, o valor, se a gente multiplicar 1.100 por 6, por que 6? Porque 2 horas são 120 minutos, certo? Para a gente chegar de 20 para 120, a gente tem que multiplicar por 6. Se a gente multiplica por 6 isso daqui, vai dar um valor muito maior que 2.100. Vai dar mais de 6.000, 6.600. Então a TV também não é uma opção aqui. Agora o chuveiro. O chuveiro, em 15 minutos dele funcionando, gasta 4.000 litros. Aqui a gente já percebe que é um valor bem maior do que esse e o tempo é menor.
Então, em um tempo menor do que o ferro, o chuveiro gasta mais energia. E agora a gente tem como opção, então, o chuveiro, né? Porque o chuveiro, em menos tempo que o ferro, ele gasta 4.000 litros. Então, vamos ver a geladeira. A geladeira, em 24 horas, gasta 10.000 litros. Em um dia, ela gasta 10.000 litros. Em 15 minutos, o chuveiro gasta 4.000 litros. Então, assim, a gente nem precisa fazer conta aqui pra gente perceber que o chuveiro, em menos tempo, ele gasta muito mais que a geladeira. Então, a nossa opção... Oh, meu Deus, desculpa aí a não praticidade de mexer nesse negócio. Mas, então, a gente percebe que o chuveiro realmente é aquele que mais gasta energia em menos tempo. Bom, a aula de hoje foi basicamente isso. É uma aula mais motivacional, uma aula mais introdutória. Eu espero que vocês tenham gostado. E eu vejo vocês por aí em alguma próxima aula.